Queridos e queridas, um bom dia com Jesus a todos e todas. Espero em Deus que vocês estejam bem. Uma semana se passou, agora estamos caminhando para outra etapa do isolamento. Vamos ver, o que acontece nesses dias agora. Mas eu creio que Deus está no controle e que tudo vai dar certo. Estamos entrando agora nessa live para fazermos a nossa escola dominical. Então é importante a igreja estar atenta às programações, porque nós não estamos no templo, mas temos a oportunidade de estar online, em contato com cada um de vocês. Amém? Então hoje nossa escola dominical com o tema A Confissão de quem abraçou o discipulado. A confissão de quem abraçou o discipulado. Amém? Vamos ter uma palavra de oração para iniciarmos a nossa escola dominical, a melhor escola do mundo. Eu sempre gosto de falar isso. Então, em primeiro momento, que Deus esteja abrindo a sua mente, seu coração, que você possa se aquietar agora para ouvir um pouco a palavra de Deus. Como diz, temos bastante tempo, então agora é bom tirarmos este precioso tempo, algo rápido, para estarmos meditando na palavra de Deus. Amado e poderoso Deus, nós te damos graças por esta manhã, Senhor. Obrigado, a Deus, por estarmos em nossas casas. Obrigado por termos um teto para morar, meu Pai. Obrigado por estarmos com saúde nesta manhã, Senhor. Por estarmos juntos aos nossos familiares. Obrigado por esta bênção maravilhosa, Pai. Agora, abre o nosso coração, abre a nossa mente para entendermos, meu Pai. Entendermos a Tua palavra que vai ser lida e estudada agora, nesse momento. Eu oro em nome de Jesus, pelos irmãos, pelas irmãs que estão se preparando para entrar nesse momento, ó Deus, da escola dominical. Abençoe aquele e aquela que já está assistindo. Toma cada um em tuas mãos agora, nesse momento, Pai. É a nossa oração nesta manhã, no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém. Amém, meus queridos. Amados, ficando bem à vontade, Vamos abrir nossa Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 16, vamos ler do 13 ao 20. Mateus 16, 13 ao 20. Diz assim a palavra: a confissão de Pedro. Indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? Eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. Ao que Jesus perguntou: e vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é você, Simão Barjonas,
Porque não foi carne e sangue que te revelou, que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então Jesus ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Amém, amados. Amém. Glória a Deus. Amados, olhando para o texto e também olhando para o quadro religioso em nossos dias, vemos que existem milhares de pessoas que se denominam evangélicas. Pessoas que se dizem seguir o Evangelho de Jesus. Falam muito, compartilham versículos, opiniões e frases em redes sociais, mas demonstram pouco caráter semelhante ao caráter de Cristo. É uma realidade em nossos dias. É um número muito grande de adeptos semelhantes, ou melhor, adeptos nas igrejas evangélicas que fazem mais barulho do que apresentam ações concretas e transformadoras na sociedade. Esse é o nosso quadro, essa é a realidade dos nossos dias. Muita gente afirma que Jesus cura, muita gente afirma que Jesus prospera com bens materiais, entre outras coisas. Mas nem todos esses seguidores, nem todas essas seguidoras sabem ao certo responder quem Jesus é. Muitos fazem parte da multidão e não estabelecem um compromisso com o seguir a Jesus e o seu reino. É algo que nós não podemos negar. Nem todas as pessoas se dispõem como discípulas, para a cada dia se parecerem mais com Jesus. Amado e amada, preste atenção. O texto que lemos traz muitas informações interessantes para nós em relação ao discipulado cristão. Para entendermos melhor o diálogo de Jesus com seus discípulos, é bom sabermos o cenário em que acontece essa passagem bíblica. A narração do Evangelho de Mateus, no verso 13, diz que eles foram para os lados de Cesareia de Filipe. Não é isso que a palavra fala? Ou seja, eles foram a uma cidade romana, ao norte do Mar da Galileia, que era um território gentio, um território não judeu. Estão me entendendo? Era um território não judeu. Jesus ele faz duas perguntas, desejando a resposta dos seus discípulos. Amados, eu quero
dar uma pausa, abençoando a minha filha Ana Laura, que está assistindo este vídeo, a minha esposa Maria Divina, o meu irmão Juber também. Deus esteja abençoando a vida de vocês, enriquecendo muito mais no conhecimento da palavra. Amém? Algumas coisas vocês podem fazer comentário, viu? Podem fazer comentário aí, e esse comentário vai trazer outras pessoas também a comentar alguma coisa. Amém? Então Jesus, nesta passagem, ele faz duas perguntas desejando a resposta dos seus discípulos, no texto que nós lemos. Na primeira pergunta, no versículo 13, de Mateus, capítulo 16, no versículo 13, ele quer saber o que as pessoas da região diziam sobre o Filho do Homem. O Filho do Homem é o termo que Jesus usava para falar dele mesmo. Então ele usava o termo Filho do Homem. A resposta dos discípulos é que o povo acreditava que Jesus era um profeta, Jesus era João Batista ou Elias, ou até mesmo Jeremias ou outro profeta qualquer. Essa era a resposta do povo naquele momento. Agora, amados, era totalmente justificável tal resposta. Era justificável, já que o povo aguardava o retorno do profeta, como encontramos em Malaquias, capítulo 4, versículos 5 e 6. Se você quiser conferir, pode conferir. Em seguida, Jesus faz a segunda pergunta, direcionada aos seus discípulos. No versículo 15, Jesus fala assim para eles: mas vós, quer dizer, vocês, quem dizeis que eu sou? Jesus sabia que o povo ainda não o conhecia. Muitos seguiam Jesus, muitos queriam ver milagres, tinham curiosidades, até gostavam de ouvir as palavras de sabedoria de Jesus, mas poucas pessoas o reconheciam como Filho de Deus. Olhem bem, meus irmãos e irmãs, meus amados e amadas que estão me assistindo. Me perdoe. O mestre, naquele momento, esperava a resposta certa daqueles discípulos que eram pessoas que andavam próximo a ele. Nesse momento, Pedro imediatamente responde a Jesus. Está lá no versículo 16. Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Foi a resposta de Pedro. Pedro deixou claro, meus irmãos, que ele reconhecia a procedência de Jesus e que ele era muito mais do que um profeta enviado por Deus. Ele era o Messias esperado, era parte do próprio Deus. Muitos não reconhecem isso. Muitos estão na igreja, muitos estão lendo a Bíblia, mas não reconhecem que Jesus é o Messias esperado, ele é o próprio Deus. Satisfeito com a confissão de Pedro, Jesus, ele declara que foi o próprio Pai quem revelou isso a Pedro. Além disso, diz a Pedro que sobre ele a igreja seria edificada.
O mesmo Pedro que se escondeu ao negar a Jesus. Esse mesmo Pedro foi o primeiro a pregar o evangelho quando a igreja do Senhor passou a ser formada após Pentecostes. Isso está em Atos capítulo 2, versículo 5. Amados, no grego há um jogo de palavras. No versículo 18, observe. Pedro responde a Jesus, Jesus responde a Pedro, ou melhor dizendo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A minha igreja. Tanto o nome próprio Petrus, meio aportuguesado, o nome próprio Petrus para Pedro é o substantivo de Petro ou Petra. Traduzido por pedra, significa rocha, significa pedra, significa penha. Simão Pedro, em alguns momentos, mostrou um coração de pedra. Teve reações e atitudes diferentes das que o próprio Jesus o havia ensinado. Nós podemos ver isso no decorrer de toda a história. Mas o próprio Pedro, ele reconhecia a autoridade e o compromisso que Jesus, o Cristo, outorgou-lhe. Está lá no versículo 19. Pedro tinha autoridade, meu irmão. Ele tinha autoridade. Jesus deu autoridade para ele ser uma ponte, para ele ser um conector entre a terra e o céu. A chave, meus irmãos, a chave, isto é, o poder de ligar o terreno ao divino, estava nas mãos de Pedro. Estava tudo isso estava nas mãos de Pedro. Ele tinha a responsabilidade de dirigir, de guiar a igreja do Senhor. A igreja que estava sendo a igreja que estava sendo edificada naquele momento. Amado, amada, houve um contratempo aqui, mas agora está tudo bem. Deu uma escorregada aqui, mas continuando, me perdoe o deslize aqui. Amado, ainda que haja limitações aos discípulos e às discípulas de Jesus, a autoridade concernente à questão divina pertence a esses discípulos e discípulas. Ainda que o coração do discípulo, ainda que o coração da discípula vire pedra, se petrifique, o Senhor pode transformá-lo em um coração de carne. O Senhor pode transformar este coração num coração de carne, que pulsa, que bate a vida de Deus. O mundo, meu irmão, olhando assim a realidade do mundo em que vivemos, o mundo conhece o nome de Jesus. O mundo conhece o nome Jesus. O mundo está acostumado a ver Jesus em camisetas. O mundo está acostumado a ver Jesus em adesivos de carros, em programa de televisão. Mas muitas pessoas sabem que ele realiza milagres. Muitas pessoas sabem que ele abençoa. E por essas razões passam a segui-lo.
Meus queridos e queridas, o discipulado verdadeiro de Jesus, o discípulo e a discípula de Jesus, verdadeiramente o conhece de fato. Quem é discípulo de Jesus sabe que ele realiza milagres, sabe que ele é ungido do Senhor. Os discípulos de Jesus sabem que ele é o Filho de Deus, que ele se fez humano. O discípulo de Jesus confessa em seu coração ser ele o Salvador e Senhor de sua vida. O discípulo, a discípula, está pronta a responder quem é o Filho do homem. E além disso, o verdadeiro discípulo de Jesus se compromete com o reino de Deus e está apto a responder às pessoas que ainda não o conhecem. Meus queridos, Jesus não é apenas um profeta, Jesus não é apenas um milagreiro, ele não é apenas um provedor de bênçãos. Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo. Aleluia! Aleluia! Compromete-se com o discípulo de Jesus. Comprometa-se como discípulo de Jesus. Mostre para as pessoas nas ruas, em seu trabalho, entre nossas amizades, entre suas amizades. Ou seja, mostre para o mundo quem é Cristo, através de sua própria vida. Meus queridos, chegando ao final dessa breve palavra, desse breve estudo, o que aprendemos? O que aprendemos? Aprendemos que há uma grande diferença entre as pessoas que seguem a Jesus daquelas que são seus discípulos e discípulas. O discípulo e a discípula de Jesus sabe dizer quem que ele é Senhor. O discípulo e a discípula de Jesus o reconhece como autoridade. O discípulo e a discípula de Jesus sabe que ele tem responsabilidade sobre cada um que o segue. É através dessas pessoas, desses discípulos e discípulas, que a igreja vai ser edificada. Quais seriam nossas atitudes? Todos os dias, irmãos e irmãs, todos os dias nós precisamos atender esse chamado. Precisamos atender esse chamado enquanto discípulas e discípulos do Senhor Jesus Cristo. O mundo, meu irmão, o mundo, minha irmã, carece da resposta certa. E a chave
está nas mãos das pessoas que assumem o compromisso de serem discípulos e discípulas. Não apenas religiosos, não apenas religiosas. Precisamos começar hoje a mudar a nossa postura. Começar por pequenas atitudes que demonstrem a quem seguimos. As nossas atitudes vão mostrar a quem seguimos. Atente, meus irmãos, para as palavras de Jesus. Atente para as palavras do Evangelho de Jesus. Tenha um espírito de mansidão. Momento de mansidão. Numa situação de tensão a qual nós vivemos. Seja gentil com as pessoas. Seja gentil com as pessoas na escola, na faculdade, no trabalho, em casa. Seja tolerante com opiniões diferentes. Evite discussão. Tudo que nós fizermos, o nosso testemunho vai evidenciar Jesus Cristo em você. Vai evidenciar Jesus Cristo em nós. Que Deus te abençoe. Que Ele seja o canal de bênção na sua vida. Faça como Pedro em nossa lição. Responda para Jesus: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Muitos não têm essa resposta. Muitos não têm essa resposta. Eu termino a nossa escola dominical agora. Peço a bênção do Senhor sobre a sua vida. Vamos orar. Amado Deus, queremos ser seus discípulos. Queremos ser seus discípulos. Não queremos ser religiosos, pelo costume de ir à igreja, pelo costume de ler a Bíblia, ser um leitor da Bíblia. Nós queremos viver o Evangelho puro e simples. Meu Deus, derrama agora sobre essa pessoa que está assistindo esse vídeo. Derrama, Senhor Deus, uma unção de sabedoria, uma unção de saúde, uma unção de paz, de esperança. Oh Deus, que cada uma cresça, Senhor, espiritualmente, sabendo em seu coração quem realmente é Jesus. Jesus não é um milagreiro. Jesus é o Deus Todo-Poderoso. Jesus é o ungido, o enviado do Pai. Senhor,
Coloque em nós, meu Pai, essa sabedoria, que através da nossa vida, do nosso testemunho, das nossas atitudes, nós possamos, através de nós, apresentar Jesus às outras pessoas. Nos ajude, Senhor. Nos ensina, Senhor, a ser pessoas diferentes neste mundo tão corrompido pelo pecado. Ajude-nos, Senhor, a ser diferentes, ó Pai, diante das pessoas, ó Deus, que não te conhecem. Que através de nós, que através da tua palavra, expressadas através de nós, muitas pessoas passem a te conhecer. Obrigado, Senhor, por este domingo de escola dominical. Obrigado, Senhor, por estarmos em nossas casas, com nossos familiares. Obrigado, Senhor. Alcança, meu Pai. Alcança os irmãos e as irmãs que não puderam estar conectados nesse momento à escola dominical. Senhor, abençoe a igreja do Senhor esparramada sobre esta terra. Abençoe, Pai, todas as igrejas que professam Jesus Cristo como Senhor. Meu Pai, que esta crise, meu Pai, que esta crise de epidemia chegue ao fim nesses próximos dias. Porque, meu Pai, o Senhor já deu um basta. Esse vírus, ele só vai aonde o Senhor ordenou. E está chegando o momento dele desaparecer. E assim, meu Deus, retornarmos às nossas atividades normais. Abençoe, meu Pai querido, os médicos, os enfermeiros, os doentes, ó Pai, que nesta hora estão nos leitos de hospitais. Os doentes, não somente, meu Pai, aqueles que estão com coronavírus, mas outros que estão com câncer, outros que estão com outras enfermidades, ó Pai, desconhecidas. Socorre o teu povo, Senhor. Socorre a tua igreja nesses dias. Ó Pai, essa é a nossa oração nesta manhã. Que possamos ter um domingo de bênção, um domingo maravilhoso, meu Pai, na tua presença. Que durante todo esse dia, meu Pai, possamos estar em casa, possamos ler a palavra, possamos estar em oração. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Que a paz do Senhor, que excede toda compreensão humana, esteja agora no seu coração. Um bom dia com Jesus para você e toda a sua família. Amém e amém.